Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre a mitologia hindu e os deuses do hinduísmo. Nesse vídeo eu trarei uma abordagem sobre Vishnu e todos os seus avatares ou os principais avatares dele, dando continuidade à série com o segundo aspecto da tríade criacional ou o deus da manutenção do universo. Há muitos séculos na Índia antiga surgiu um deus supremo que foi reverenciado por todos. O seu nome era Vishnu e ele era conhecido por ser o protetor do universo e dos seres vivos que o habitavam. Vishnu era uma figura complexa com muitas histórias e atributos diferentes. É frequentemente retratado na arte indiana com 4 braços, cada um carregando símbolos que representam seus poderes e sabedoria divinos. Ele também era frequentemente associado ao azul, a cor azul, seu corpo era azul, que simboliza justamente a sua natureza divina. O seu rosto é sereno e tranquilo, como se estivesse sempre em paz consigo mesmo e com todo o universo. Uma das histórias mais famosas sobre Vishnu contava como ele salvou o mundo de uma grande inundação. Segundo a lenda, o mundo estava cheio de corrupção e maldade, e os deuses decidiram que era hora de acabar com tudo e começar de novo. Eles convocaram Vishnu e pediram que ele se encarnasse na Terra como um homem chamado Manu, que seria o único sobrevivente da inundação. Manu construiu um navio gigante e encheu com animais e plantas de todas as espécies. Quando a inundação veio, ele e suas criaturas flutuaram em segurança no navio, enquanto o mundo era destruído ao seu redor. Então, finalmente, todos os animais, os seres que habitavam esse navio e o próprio Manu puderam sair e repovoar a terra. Vocês podem identificar essa história como a história de Noé da Bíblia, como a gente já conhece muito bem. Mas Vishnu não estava satisfeito em simplesmente salvar a terra da inundação. Ele sabia que o mundo ainda precisaria de muita ajuda para ser purificado e para atingir patamares mais elevados dentro da espiritualidade. E assim, ele encarnou sucessivamente, criando uma infinidade de manifestações ou avatares para nos servir de arquétipo através do seu exemplo. Ao longo dos séculos, Vishnu continuou a ser adorado e reverenciado por muitos. Sua história e atributos foram contados em inúmeras lendas e textos sagrados, e ele se tornou uma figura central na cultura e na religião hindu. Mesmo hoje, Vishnu é lembrado como um protetor e salvador divino, cujo poder e bondade transcendem as fronteiras do tempo e do espaço. Mas apesar de todo o seu poder e glória, Vishnu era conhecido por sua compaixão e misericórdia. Ele sempre estava disposto a ajudar aqueles que o invocavam com fé e devoção, e muitos fiéis o adoravam como um protetor e guia espiritual. Embora Vishnu seja reverenciado como um deus hindu, sua mensagem de amor e compaixão transcendeu fronteiras religiosas e é apreciada por pessoas de todas as culturas e crenças em todo o mundo. Vishnu representa o amor cósmico universal, o próprio amor crístico que costuma se dizer em algumas linhas espirituais e que tem para com o universo manifestado por Brahma um sentimento de pura alegria e compaixão por todos os seres. Vishnu, observando como cada ser prospera e como tudo deve seguir o seu curso natural, sabe que deve mantê-lo a todo custo. Ele se esforça para sustentar com a sua inteligência, sua sabedoria de um Deus que é essa manifestação da vida e da natureza no universo que nós habitamos. Então Vishnu, ou Narayana, o sustentador do universo, ergue-se sobre um lótus de 1000 pétalas, um símbolo da pureza e da iluminação. Nas mãos ele segura seus instrumentos divinos, a concha, o disco, a clava e o lótus. A concha representa o Om, ou o som primordial, a vibração que une todos os seres vivos em um único propósito. O disco representa o Dharma, o dever de fazer o que é certo e justo. A clava representa a luta contra os desejos que causam sofrimento e insegurança. E o lótus é um lembrete constante de que a verdadeira meta de todos os seres vivos é encontrar a si mesmos, como seres divinos que somos.
Com Lakshmi ao seu lado, Vishnu manteve a criação em equilíbrio e harmonia. Ele usou o seu poder para proteger os seres vivos da maldade e da destruição, mantendo a ordem divina no universo. Segundo a tradição hindu, Vishnu encarna através de avatares de tempos em tempos aqui no nosso planeta, para que possa trazer exemplo, para que possa servir de alguma forma para que a humanidade evolua. Alguns afirmam que ele teve 10 encarnações, outros 8, enfim. Isso pouco importa, porque dificilmente vamos conseguir dimensurar todo o trabalho que ele fez, principalmente através do que nós temos de conteúdo hoje no mundo. Mas o que importa é que a mensagem foi trazida. Algumas poucas escolas acreditam que Siddhartha Gautama, Buda, também seja uma dessas encarnações. Veremos a seguir algumas delas e falaremos um pouco de cada uma para você conhecer melhor o trabalho, o serviço de Vishnu na Terra através de seus avatares. A primeira manifestação, Matsya, foi o primeiro dos avatares do Senhor Vishnu na mitologia hindu. Matsya é descrito como um peixe gigante ou híbrido de homem e peixe, e disse que apareceu durante o Satya Yuga, a primeira das 4 eras do hinduísmo. Segundo a lenda, o demônio Hayagriva roubou os Vedas, os textos sagrados do hinduísmo, do deus Brahma, e os escondeu nas profundezas do oceano. A fim de recuperar os Vedas, Vishnu apareceu na forma de Matsya e viajou para o fundo do oceano. Lá ele lutou contra Hayagriva e recuperou os Vedas, restaurando-os para Brahma. Além de seu papel na recuperação dos Vedas, Matsya também está associado ao mito do grande dilúvio. Como eu comentei antes, no início desse vídeo, uma das manifestações de Vishnu, Manu, foi essa figura que podemos comparar a Noé, que cria uma arca para salvar algumas espécies de animais e assim mesmo durante um grande dilúvio. De certa forma, essa consciência conseguiu se manifestar ao mesmo tempo através desse arquétipo Matsya e forneceu o conhecimento necessário. Segundo conta essa lenda de Matsya, ele mesmo entrou em contato com Manu, alertando este homem sobre uma inundação que estaria iminente e o instruiu a construir um barco para sobreviver a essa enchente. É muito engraçado, pois você vê 2 avatares do mesmo Deus se encontrando numa missão na Terra. Até porque nós sabemos que conforme a consciência se manifesta, ela tem essa capacidade de criar pequenos fractais de si mesma, se subdividir, conforme é o seu poder como consciência, como mônada, como algumas linhas preferem dizer. Então, enquanto Vishnu se manifestava em Manu, se manifestava ao mesmo tempo em Matsya, para juntos concluírem uma missão, que era justamente criar essa arca que pudesse salvar algumas espécies para reconstruir a Terra após esse dilúvio que funcionou como uma forma de purificação do planeta. Então Vishnu aparece nessa história como Matsya e guia o barco do próprio Manu, salvando e a sua família e permitindo que ele repovoasse a Terra depois que essas águas do dilúvio baixassem. A história de Matsya é considerada uma metáfora da importância do conhecimento e da necessidade de preservá-lo. Matsya também está associado à proteção e é frequentemente descrito como um guardião do oceano e de suas criaturas. No geral, Matsya é uma figura importante dentro da mitologia hindu e sua história continua a inspirar e ensinar lições importantes sobre conhecimento, proteção e o poder da intervenção divina. A segunda manifestação de Vishnu é Kurma. Nessa encarnação, ele assume a forma de uma tartaruga gigante para ajudar os deuses e os demônios, ou os devas e os asuras, a recuperar o elixir da imortalidade, a Amrita, que havia caído no fundo do oceano durante uma batalha entre ambos. De acordo com a lenda, os deuses e os demônios concordaram em trabalhar juntos para recuperar a Amrita lá do fundo do oceano e assim restaurar essa condição de imortalidade. No entanto, eles precisavam de um suporte para manter a montanha que seria usada para mexer o oceano.
Vishnu assumiu a forma de uma tartaruga gigante para fornecer o suporte necessário. Durante o processo de recuperação da Amrita, vários objetos valiosos e seres mágicos emergiram do fundo do oceano, incluindo a vaca celestial, o elefante celestial, o arco e as flechas de Shiva e a deusa da riqueza Lakshmi. No final, os deuses recuperaram a Amrita e o mantiveram para si, o que lhes permitiu recuperar sua juventude e a imortalidade. A história de Kurma é frequentemente interpretada como uma lição sobre a própria importância da cooperação e da união na busca de objetivos comuns. Além disso, a imagem da tartaruga é frequentemente associada à paciência, à perseverança e à estabilidade, e é vista como um símbolo da sabedoria e da humildade. Kurma é um dos deuses mais reverenciados na mitologia hindu e é frequentemente retratado em esculturas e pinturas, muitas vezes segurando uma montanha que foi usada para mexer o oceano em suas próprias costas. Acredita-se que a conexão com esse arquétipo traga proteção, estabilidade e sucesso na busca de objetivos difíceis. A terceira manifestação é Varaha. Quando a Terra estava submersa sob as águas de um segundo dilúvio, Vishnu encarnou em um javali e desceu para o fundo do oceano para resgatar a deusa da Terra, Bhumi Devi, do demônio Hiranyaksha. De acordo com a lenda, o demônio Hiranyaksha havia sequestrado a deusa da Terra e havia se escondido nas prisões do fundo do oceano. Vishnu então assumiu a forma de um javali para descer até o fundo do oceano e resgatar a deusa da terra das garras desse demônio. Ele lutou contra o demônio por um longo tempo e finalmente, matando, conseguiu resgatar Bhumi Devi. A história de Varaha simboliza a vitória do bem sobre o mal e a importância de proteger a terra e os seres vivos que nela habitam. A imagem do javali também é frequentemente associada à força e à coragem e é vista como um símbolo da espiritualidade de Vishnu e proteger a deusa da terra e todos os seres vivos que dela dependem. Varaha é um dos deuses mais reverenciados na mitologia hindu e frequentemente retratado em esculturas e pinturas. Acredita-se que ao cultivarmos essa conexão com Varaha, ele nos fornece proteção e boa fortuna. Narasimha, também conhecido como Narasim ou Narsim, é o quarto avatar de Vishnu. Ele é representado com um híbrido entre o homem e um leão, com uma expressão muito feroz e é considerado uma das formas mais poderosas e temíveis de Vishnu. De acordo com a mitologia hindu, o rei demônio Hiranyakashipu tornou-se muito poderoso e arrogante devido a uma bênção concedida pelo Senhor Brahma. Ele acreditava ser invencível e ordenou que os seus súditos o adorassem em vez dos próprios deuses. No entanto, seu próprio filho, Prahlada, era um devoto do Senhor Vishnu e se recusou a adorar seu pai. Isso irritou muito esse demônio, que ordenou a seus soldados que matassem o próprio filho. No entanto, Vishnu apareceu de uma forma de Narasimha e derrotou Hiranyakashipu, salvando Prahlada. A história de Narasimha é considerada um triunfo do bem sobre o mal e é um lembrete do poder da fé e da devoção. A imagem de Narasimha é frequentemente representada em templos e outros locais de culto e está associada à proteção e à vitória. Além de seu papel na história de Hiranyakashipu, Narasimha também está associado a vários outros mitos e lendas. Ele é frequentemente invocado por todos aqueles que buscam uma proteção maior contra danos ou perigos. Em geral, Narasimha é uma figura importante na mitologia hindu e suas histórias continuam a inspirar e ensinar lições importantes sobre devoção, fé e o triunfo do bem sobre o mal. A personalidade descrita na quinta avatara de Vishnu, sendo a primeira encarnação da segunda geração ou Treta Yuga, também é o primeiro avatara que aparece sob a forma humana. Indra convocou Vishnu para recuperar o império que perdera para Bali.
Vishnu encarna assim como um anão e no ventre da própria mãe Indra, que é conhecida como Aditi, e tendo um Brahmani como pai, Kashyapa, para todos os efeitos era considerado um Brahmani anão, um mestiço híbrido de casta e além do mais deficiente físico, um anão mesmo. Para eles naquela época eram considerados como deficientes e portanto um Brahmani insignificante. Bali era um demônio extremamente virtuoso e seguidor de todos os princípios religiosos e jamais poderia deixar de atender a um pedido de um Brahmani, por mais insignificante que ele fosse. Ardilosamente, Vamana, como era conhecido Vishnu nessa encarnação, conseguiu uma audiência com Bali e foi solicitar-lhe um pedaço de terra para viver, que fosse do tamanho de 3 passos seus. Bali era dono de todo o sistema galáctico e desejou satisfazer esse humilde desejo do pequeno Vamana. Afinal, qual a relevância da extensão de terra que caberia em 3 passinhos de um anão, não é mesmo? Mas Vishnu, com o primeiro passo, envolveu toda a galáxia, com o segundo, todo o universo, e indagou onde iria colocar o pé para o terceiro passo. Inteligentemente, Bali respondeu: sobre a minha cabeça, meu senhor. Seguindo os princípios morais de conduta estabelecidos, o conquistador que concordar em colocar a sola do seu pé sobre a cabeça de um conquistado deverá exercer sucerania sobre o derrotado, podendo dispor de seus bens e até da sua própria vida, devendo-lhe proteção. Na verdade, Bali, o demônio, era o predileto de Vishnu, mas Indra era seu irmão mais velho, a quem Vamana deveria obedecer. Vamana recuperou o império para Indra e concedeu as suas bênçãos eternas e um planeta especial e indestrutível para Bali. E assim tudo ficou bem. A sexta manifestação. Parashurama, também conhecido como Bhargava Rama, é uma figura proeminente na mitologia hindu e acredita-se que seja o 6º avatar do Senhor Vishnu. Parashurama é conhecido por sua notável força, coragem e devoção intransigente ao Dharma. De acordo com a mitologia hindu, Parashurama nasceu como filho do sábio Jamadagni e sua esposa Renuka. Ele foi treinado na arte da guerra por seu pai, que era um grande sábio e também um especialista em arco e flechas. Parashurama era conhecido por sua habilidade com o machado e é frequentemente retratado carregando um arco e flecha junto com um machado nas mãos. Uma das histórias mais populares associadas a Parashurama é a sua batalha contra a casta Kshatriya, uma casta de guerreiros. De acordo com a lenda, os Kshatriyas se tornaram corruptos e oprimiam os Brahmanes, que eram tradicionalmente a classe sacerdotal. A fim de restaurar o Dharma, Parashurama pegou seu machado e partiu para uma matança, acabando com a casta Kshatriya quase totalmente. Além de suas proezas militares, Parashurama também é conhecido por sua devoção ao Senhor Vishnu. De acordo com algumas versões do mito, disse que ele realizou uma intensa penitência para invocar o Senhor Vishnu e recebeu a dádiva da imortalidade. Ele é reverenciado como um grande sábio e guerreiro na mitologia hindu e ainda é adorado por muitas pessoas na Índia. Sua história continua a inspirar e ensinar lições de coragem, devoção e retidão ou dharma para pessoas de todo o mundo. Rama, o 7º avatar de Vishnu, é o símbolo do grande homem, o perfeito filho, o perfeito marido, irmão, amigo e governante. Rama é o príncipe de Ayodhya e nasceu como filho de Dasharatanan, que era o rei de Ayodhya. Rama conquistou o coração de Sita, também chamada de Janaki, uma princesa filha do rei Janaka. O Ramayana conta, dentro das suas narrativas, que é uma das mais respeitadas da cultura védica, a história em que Sita foi sequestrada pelo demônio Ravana e Rama foi salvá-la com a ajuda de Hanuman, o deus Momo. Rama destruiu o demônio Ravana e conquistou o coração de Sita, sua amada, com a ajuda de seu fiel amigo, e dessa forma eliminaram esse demônio. A 8ª manifestação, Krishna, é um dos mais conhecidos avatares de Vishnu.
representado por um jovem formoso, de corpo forte e cabelos anelados. É a divindade que conta com o maior número de adeptos na Índia e em todo o mundo, ao lado de Jesus e Buda. No Mahabharata, a grande odisseia hindu e um dos mais famosos poemas épicos da Índia, Krishna aparece ao lado de seu primo e escudeiro Arjuna. Num dos livros do Mahabharata, o Bhagavad Gita, Krishna personifica a divindade suprema, enquanto Arjuna representa o ser humano, que encontra em Krishna um guia e conselheiro. Krishna é a divindade do amor e também recebe os nomes de Govinda, que significa pastor, Keshava, o que possui cabelos abundantes, Gopinath, que é o senhor dos leiteiros, e Gopala, o pastor. Enfim, existiram dentro da mitologia hindu inúmeras crenças que apontam que tanto Vishnu quanto Shiva tiveram um trabalho muito importante para o desenvolvimento da humanidade, se manifestando através de seus avatares. Muitos deles nós nem vamos ter conhecimento, com certeza. Para algumas crenças, Buda é mais uma dessas manifestações de Vishnu. Buda era de uma caça de guerreiros e reis e foi mantido até os 19 anos pela sua família, isolado no seu castelo, alheio a qualquer um dos males da vida. Vivia num mundo sem contato com qualquer tipo de sofrimento. Sempre quando saía do castelo, ia com alguém que o protegia, até que um dia ele viu um velho e ficou impressionado porque não conhecia a velhice. Depois que saiu e viu um doente, por exemplo, ele percebeu que existia o sofrimento. Mais uma vez saiu e encontrou um cadáver, então descobriu que ele iria envelhecer e morrer. Foi assim que saiu e encontrou um yogi que estava buscando transcender os sofrimentos da vida, quis sair para o mundo para encontrar uma forma de transcender e se iluminar também. Primeiro Buda praticou o ascetismo, depois foi para uma caverna e ficou anos fazendo yoga e jejum, buscando transcender o corpo. Antigamente, os yogis eles peregrinavam, proporcionando as práticas a outras pessoas também, difundindo essa filosofia de vida, essa ferramenta de desenvolvimento humano. E geralmente eles caminhavam só com um bowl, prato, alguma coisa que eles pudessem receber o alimento, que geralmente era uma porção de arroz, em troca dessas aulas. Ou seja, eles ofertavam uma prática para as pessoas, ensinavam os seus conhecimentos e em troca do alimento apenas para que eles pudessem ter esse sustento. Buda, de certa forma, fazia a mesma coisa já no início, quando ele começou a entender e ter o conhecimento necessário. Ele se tornou professor de yoga para alguns, falava, trazia um conhecimento de conforto, uma prática meditativa, uma palavra verdadeira. E certa vez conta a lenda que uma pessoa, uma mulher, acabou oferecendo um prato de comida para ele, o que o fez, de certa forma, se sentir impulsionado a receber esse alimento que trazia um sentimento de amor, de gratidão daquela pessoa. Ele não conseguiu se manter dentro daquele jejum, que era uma meta, era quase uma obsessão para ele fazer o jejum, tinha que fazer o jejum para se iluminar. Então, nesse momento que ele aceita o alimento e ele aceita, de certa forma, esse caminho dual da vida, ele aceita a dualidade da vida e começa a ver os corpos de uma forma diferente, o alimento físico também como algo sagrado, integrando a dualidade, a vida espiritual e a vida material. Quando ele senta embaixo da árvore para se alimentar desse púdya, dessa púdya que ele recebe como forma de pagamento pelo conhecimento que ele estava levando, ele se ilumina, pois ele entende que é preciso trazer essa vida espiritual para a matéria, é preciso unificar essas forças da dualidade. É necessário que a gente trabalhe tanto o espiritual quanto o material para que a gente possa se iluminar. A vida na matéria é dual, mas o espírito é uno com o todo. Então ele, quando percebe isso, ele entra nesse estado de iluminação,
que o torna o grande Buda. Bem, para um próximo encontro continuaremos com o tema da mitologia, conhecendo melhor aquele que fecha essa trimurti do hinduísmo, Shiva, e alguns dos seus simbolismos e uma história que envolve esse ser tão importante no yoga. Espero que tenham gostado desse vídeo e eu aguardo vocês no próximo então. Namastê!